Olá, começa agora mais um Eu Sofri. Meu nome é Caterina Steffen e hoje nós vamos contar a história de uma jovem cheia de vida que teve seus sonhos interrompidos de forma covarde. Amanda Teixeira Araújo, de apenas 23 anos, foi assassinada com 19 facadas na porta da sua casa, localizada no bairro São Mateus, na zona leste de São Paulo. O principal suspeito é justamente o seu ex-companheiro, Evandror Bezerra Carvalho, com quem ela teve uma filha que hoje tem apenas 4 anos de idade. Mesmo estando separados há 2 anos e com uma medida protetiva em vigor, Amanda ainda era constantemente assediada por Evandror, que usava a filha como pretexto para tentar se reaproximar. Na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2025, ao voltar de uma festa, Amanda foi surpreendida por ele na porta de sua casa. Ela foi agredida com socos, chutes e facadas. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos, apesar de vizinhos tentarem socorrê-la. Hoje nós vamos conversar sobre Amanda com a mãe dela, a Maria Sandra, e a prima Noemi Oliveira, que compartilham conosco a dor da perda, a luta por justiça e a força de uma família que se recusa a deixar o silêncio ocupar o lugar da memória de quem foi arrancada tão cedo. Gente, antes de começar, eu sempre gosto de conversar com quem está falando comigo, explicando o que é o canal e qual que é o nosso intuito conversando com vocês. O nosso canal, ele é um canal de true crime, então a gente fala sobre crimes reais, a gente analisa de forma técnica crimes reais, mas essa vertente do canal, esse programa, a gente conversa com vítimas e com familiares de vítimas para entender o episódio traumático que eles passaram e também para alertar outras pessoas, outras famílias que possam estar na mesma situação, a como se reconhecerem naquela situação, uma situação de possível violência, a como buscarem justiça e a como saírem, por exemplo, de um relacionamento tóxico que pode gerar no futuro uma tentativa de feminicídio. Aqui a gente vai conversar sobre o caso da Amanda Araújo, que é sua filha Sandra e sua prima Noemi. O caso dela, infelizmente, que foi uma tentativa de feminicídio consumada, ou seja, ela foi vítima de feminicídio por parte do ex-companheiro. Mas, para a gente contextualizar toda essa questão e o pedido por justiça, a busca pelo assassino que ficou foragido por um tempo, antes de a gente conversar sobre tudo isso, eu acho sempre interessante conversar com vocês, com familiares, para entender como era o relacionamento da vítima com o agressor, porque nem sempre a questão da violência começa no início desse relacionamento. Infelizmente, as mulheres que são vítimas de feminicídio, elas vêm de uma onda de agressões que precedem, que antecedem essa tentativa de feminicídio. Então, eu queria conversar com vocês sobre quem era a Amanda, como era essa relação com o Evandror no começo, como eles se conheceram. Como eles se conheceram foi na Teleperformance, aí em São Paulo, na Barra Funda. Aí eles se conheceram lá e não demorou muito tempo, assim que ela conheceu ele, aí acho que foi coisa de, nem deu um mês, ela já foi morar com ele, que ela engravidou. Aí a minha filha, a Thalita, comentou comigo, né? Porque eu moro aqui em Maceió. Aí ela comentou que parecia que a Amanda estava levando o namorado para casa. Aí eu já comecei a ficar preocupada, né? E eu disse para ela, fica de olho, né, na sua irmã, que é bom saber com quem ela está, né? Aí, beleza, aí daqui a pouco, quando foi uns dias, a Amanda falou que estava grávida. Foi um baque, né? Mas enfim, apoiamos ela e tudo, aí ele veio morar com ela. No momento, passou uns meses, que todo ano eu vou a São Paulo, eu ia ver, né, vê-las. Todo ano eu ficava um mês. E nesse mês que eu estava lá, eles estavam morando, ela já tinha ganhado a neném,
O neném tinha 4 meses, uns 5 meses. Aí houve uma discussão entre eles. E foi quando eu subi, porque a minha casa são 3 andares. Aí eu subi na hora da discussão e pedi para ele calar a boca. E se eles quisessem conversar, eles poderiam ir para o quarto deles e conversar, né? Se acertarem, mas que ele tinha que ter respeito com a minha filha e comigo, né? Aí ele pegou, ele já foi e entrou no quarto, ela também. E depois ela até que não gostou muito, mas eu disse para ela que se fosse para ela estar no relacionamento daquela forma, né, tóxico. E outra, eu falei, você trabalha, você é uma mulher independente, eu te ensinei, né, a ser uma pessoa independente. E outra, se é para ele estar te agredindo com palavras, não tem como continuar o relacionamento. Aí ela não gostou muito, enfim, mas eu, né, cheguei e conversei com ela. Aí não passou um tempo, ela resolveu ir morar em Francisco Morato. São uns meses, ela disse, mãe, tá tudo bem comigo, com o Evandro, e a mãe dele está construindo 3 cômodos para gente. Foi quando eu disse para ela, Amanda, tu vai sair da tua casa, né? Tu vai sair daqui, sendo a tua casa, tu viu como ele é, já viu como o Evandro é, ele já mostrou um pouco de quem ele é, e tu vai sair daqui, Amanda, não é legal isso que você vai fazer. Aí eu disse, não, mãe, não, mas não tem problema não, ele já tá bem, tá bem. Ele disse que ia mudar, ia parar com isso. Eu falei assim, Amanda, não dá para confiar. Mas tudo bem, você é maior de idade, eu não tinha como interferir, né? Ela tinha a vida dela. Então aí, mas já dava para ver que ele era um rapaz muito. E ele era estranho. Ele não conversava muito, não olhava muito nos meus olhos, entendeu? Nem da minha outra filha, nem do meu genro. Ele não era muito de conversar. Conversava pouco, ele ficava mais lá no canto dele, entendeu? E quem era E, a Amanda? Como era essa relação dela com você? então, a Amanda era uma filha, assim, maravilhosa, né? Ela era bem amorosa, carinhosa. A gente se conversava, assim, não muito. Só que a Amanda era um pouco recatada, né? Ela não gostava muito de fazer chamadas de vídeos comigo. É mais a outra, né? Que faz todos os dias chamada de vídeo comigo. Mas a Amanda não, ela não era muito de conversar, de falar. Eu que já puxava, né? Perguntava como que ela estava, o que ela estava fazendo, né? E quando ela me falava, perguntava se ela estava gostando. Foi quando o ano passado a Amanda não estava muito bem. Ela estava com crise de ansiedade em outubro. E eu ligava, todas as vezes que eu ligava para a Thalita, para minha outra filha, ela falava que a mulher estava ou dormindo, ou no quarto, no celular, e estava faltando, né, no serviço. Foi quando eu me preocupei e fui para lá e fui ajudar ela, né? Pedi para ela procurar um psicólogo e comecei a ajudar ela, levantar ela, chamar ela para trabalhar, porque ela estava bem mal. Eu levava a neném na creche, entendeu? Mas ela era uma menina muito amável, muito carinhosa, mas devido a ela estar, né, assim, um pouco depressiva, ela estava bem agressiva, assim, comigo, né? Mas eu acho que devido ao que eu acho que era por causa dele, porque ele estava pressionando muito ela para ela dar a menina para ele. Aí eu acho que devido a isso ela estava bem nervosa, ela ficava nervosa, ficava agressiva com as palavras. E eu dizia para ela, foi quando eu fui para lá e disse assim, então vamos fazer o seguinte, Amanda, vamos para Maceió. Eu vim aqui te ajudar e eu quero que você vá comigo. Eu vou cuidar da Elisa, você vai arrumar um emprego, porque como ela era técnica, né? Aí eu falei, aonde você chegar, você trabalha. Falei, mesmo que você não trabalhar logo, eu te ajudo, né?
Ela, não, 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 não posso. Ela citava muito o nome do Evandro. O Evandro, olha, mãe, a senhora não conhece nem o Evandro. Aí eu falei para ela, como assim? Como eu não conheço quem é o Evandro? Ela é sim, ele não vai deixar. Eu falei, ele não tem que deixar, Amanda. A guarda da Elisa está com você. E você não está, no momento, em condições de estar aqui. E você tem sua mãe, eu sou sua mãe, eu vou com você. E eu vou lhe ajudar. E a gente vai na delegacia, onde tiver que ir, no conselho tutelar, e eu falo a sua situação, que você precisa de cuidados, né? Aí ela disse, não, 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 não vou, não vou, não vou, não vou. Bateu o pé e não quis. Aí eu falei, então tá bom. Aí o que eu fiz? Eu fui orar, né? Eu sou evangélica. Fui pedir a Deus, né? Que Deus guardasse ela, cuidasse dela. Entendeu? E Noemi, como era a sua relação com a Amanda? Como a minha tia disse, a Amanda sempre foi muito extrovertida. Ela tinha um sorriso muito bonito. Como a gente que era primos, ela sempre foi muito aberta, muito brincalhona, saía bastante com o pessoal da igreja. Tipo, eu era mais nova do que ela, mas a gente tinha uma relação muito amigável, assim. A gente saía muito em família, com os primos. Ela sempre foi muito alegre. Realmente era muito raro ver a Amanda fechada, triste. Eu acredito que ela começou a se fechar mais quando ela começou a se envolver com o Evandro. Mas ela nunca demonstrou ser uma pessoa fechada, sempre foi muito aberta. Ela tinha uma voz muito bonita, ela cantava na igreja. Temos vários vídeos dela cantando com outros primos. E basicamente é isso, mas a minha tia retratou muito bem como era a Amanda. Comigo, com os primos, ela sempre foi uma pessoa muito aberta, muito extrovertida. Você menciona que ela foi uma pessoa aberta. Ela já chegou a comentar com você episódios em que ela sentiu medo no relacionamento, episódios que ele foi agressivo com ela? Não, ela nunca comentou, tipo, pra ninguém, assim, da nossa família. Eu soube mais por amigos dela que me comentaram depois que ela morreu, que eu fiz uma página no Instagram pelo caso dela e vários amigos dela vieram conversar comigo e me relataram essa situação que ela estava passando, coisas que ele falou para ela, ameaças, tudo isso, mas eu, particularmente, e outras pessoas não sabíamos disso. Acredito que só a minha tia e a irmã dela, Thalita. Entendi. Sandra, como era a relação da Amanda com a filha dela? Era, posso dizer, ela era uma mãe excelente. Ela cuidava muito bem, era muito carinhosa com a Elisa. Sempre saía com a Elisa, levava a Elisa para o parque, né? Para o parquinho com a prima, com a irmã dela e com o cunhado dela. Sempre eles estavam indo, né, para o Ibirapuera, para o Parque do Carmo, para o shopping, né? Ela era uma mãezona, sempre se preocupava, tudo que ela fazia era pensando na Elisa. E antes dela morrer, ela levou a Elisa para fazer um book, né? Que eu até falei para ela, Amanda, né? Que eu sou muito assim, uma mãe muito protetora, né? Mesmo eu longe, eu sempre estava falando com ela. Então, quando ela levou, eu falei assim, Amanda, você tem que tomar cuidado, porque os tempos que estamos vivendo é tempos difíceis, né? A gente não pode confiar em qualquer pessoa que chega, deixa eu tirar a foto, né, da sua filha. Então eu, né, falei para ela, eu falei, Amanda, só peço para você ver se realmente esse negócio aí desse book é uma coisa certa, é uma coisa confiável. Aí ela disse, não, mãe, é sim. Então ela chegou aí, né, elevou, tirou as fotos da Elisa. E sempre ela falava, antes dela morrer, ela mandou um áudio falando para mim que ela queria criar a Elisa
da forma dela, né? Que ela não queria criar a Elisa como eu criei ela. Por quê? Porque você vê que essa geração é totalmente diferente, né? Daqui, no caso, que eu criei ela, já foi uma outra, né, época. Então, assim, ela dizia que queria criar da forma dela. Eu falei, não, tudo bem, tem problema, mas você só pedia para ela assim, tomar cuidado. Ela falou, não, mãe, não se preocupe, né? Mas eu sei que ela era uma mãezona. A Elisa dormia com ela, e quando a Elisa estava no pai, a Elisa queria a mãe, isso é normal, né? E, agora mesmo, a Elisa, ela todos os dias ela pede, queria que a mãe dela estivesse com a gente. A Elisa Ela entende o fala, que aconteceu? olha, eu creio que sim, viu? Porque ela é muito inteligente, ela tem só 4 anos, e assim, não entende, vamos dizer, vou colocar 100%, né? Ela ainda é uma criança, mas ela assimila bem, né? Eu expliquei para ela, minha filha explicou, nós explicamos que a mãe dela virou uma estrelinha, né? E que o papai do céu, né, levou a mãe dela. Uhum. Porque ainda não é o momento, né, a gente falar. Mas eu quero dizer assim, a Elisa, ela é muito esperta. Eu percebi que ela junta muitas coisas, sabe? Vira e mexe, ela faz perguntas à mãe dela. Aí ela pergunta por que o mal, que às vezes ela fala que o mal fez isso com a mãe dela. Aí a gente explica, né? Eu explico para ela que existe o mal, existe o bem, mas assim, que todos nós, um dia a gente vai sair dessa terra. Eu expliquei para ela. Que a gente um dia, todos nós, cada um vai ter o seu dia de Deus levar, né? Aí ela ficou olhando assim e falou assim, vovó. Falei, entendeu? Falei, mas saiba que um dia a gente vai ver a mamãe. Uhum. Aí ela, tá bom, vovó. Eles eram separados, o Evandror e a Amanda? E como era essa questão da guarda da Elisa? Você disse que a guarda da Elisa ficava completamente com a Amanda, mas o Evandror, ele era tranquilo em relação a isso? Ele tentava se reaproximar? Como era essa questão? Então, eles eram separados, já estavam separados há 2 anos. E o que acontece? Ele brigava direto, discutia direto, ele me mandava mensagem direto, dizendo que a Amanda não queria fazer chamada de vídeo com a Elisa, que ele queria ver a Elisa, porque assim, sempre que ele queria fazer chamada de vídeo, era o horário que a Amanda chegava à noite, quase à noite, né? Chegava às 2 e pouco. Só que ela ia, 4 horas, ela buscava a Elisa na creche. Aí ia fazer as coisas, tudo, e quando era a hora da janta, que ele queria falar com a menina. Aí acontecia dela dizer assim, não, se ela fosse fazer chamada, ia atrapalhar a menina a comer, porque toda criança não é assim. Vê o pai, aí já ia deixar de comer, aí a Amanda mandava mensagem, olha, agora não dá. Aí quando ela dizia que não dava, aí ele mandava mensagem para mim, Sandra, fala com a tua filha, que ela não quer deixar eu falar com a Elisa. E sempre era assim, sabe? Brigas, discussão. Aí ele mandava eu falar com a Amanda. Aí eu dizia assim, Evandro, tenha paciência. Não é sempre que você quer, não é quando você quer. Você tem que saber as coisas, né? Quando dá. E ele era muito assim, ele dizia que estava com o advogado dele. Ele chegou pegar a Elisa na creche sem consentimento da Amanda, entendeu? Ele era muito assim, agressivo nas palavras. Ele dizia assim, eu tenho gravações que ele dizia que já estava perdendo a paciência com ela e que ele queria pegar um erro dela para ele tomar a guarda da Nelly. E ele pedia direto para ela, dá a guarda dela para mim, eu quero a Elisa para mim. E falava comigo também para eu falar com ela para dar. Aí eu falei para ele, né, ficar mais calmo, eu percebia que ele estava um pouco assim agressivo, aí eu falei para ele, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com a Amanda. Se a Amanda, né, eu vou conversar, não se preocupe. Se a Amanda quiser dar a menina para você, né, aí tudo vai dar certo. Eu falei, tudo tem que ser com calma, Evandro.
tenha paciência. Uma mãe, só que eu vou deixar bem claro para você, uma mãe nunca vai dar guarda de um filho para um pai. Aí ele, mas você sabe que a sua filha, ela não tem tempo. Eu falei assim, tem tempo sim. A minha filha trabalha, a neném fica na escola, e quando a neném não está na escolinha, tem alguém cuidando da menina. Uma pessoa responsável é minha filha ou é a babá. Mas, enfim, eu sei que ele era muito, muito, assim, paciente, entendeu? Teve um momento dele gritar no áudio, falando dela, né? Que ela era muito, como ele falou uma palavrinha, sabe, assim. Aí eu disse para ele, olha, só peço que você respeite, né, a minha filha. Então, E ele você... é... Oh, desculpa. Vocês têm conhecimento do motivo desse término? Qual foi a gota d'água para eles darem um fim nesse relacionamento? Então, o Evandro, ele gostava muito de jogar Free Fire. É Free Fire, nem sei falar direito esse nome, mas é esse jogo. Então, ele vivia jogando. Então, o que acontece? Ele não dava atenção para a Amanda. Porque a Amanda já trabalhava e ele não trabalhava. E quando ele entrava no serviço, ele acabava perdendo o serviço porque ele não dormia. Ele dormia, tipo, 2, 3 horas só de sono. Porque ele ficava só no jogo, jogando, jogando. E quando a Amanda queria a atenção dele, a ajuda dele, dentro de casa, ele, né, brigavam, discutiam. E o que aconteceu? Uma mulher que ela trabalha, ela tem a vida dela, e hoje com as redes sociais que nós temos, né? Aí eu acho que aconteceu da Amanda conhecer, assim, conversar com alguém, ele pegou, chegou, aí ele ficou agressivo, queria saber com quem era, que eu estava conversando, ela dizia que era amigo. Aí eu sei que eles brigaram por causa disso. Aí ele queria pegar o celular dela, ele chegou a quebrar o celular dela, que ela tinha acabado de comprar. Aí foi quando ela me falou, aí foi quando eu disse para ela, separe dele, saia daí agora, pode vir só, pegue só suas roupas, a roupa da Elisa e vá lá para casa. Ela disse, não, mãe, calma, o pai dele, a mãe dele, sabe, tirou ele de dentro de casa, ele está com a avó dele na parte de baixo, que lá na casa deles também é 3 andares. Aí eu disse, mesmo assim, não deve confiar. Você não deve confiar no Evandro. E uma porque, assim, eu sempre tive comigo, assim, na minha mente, que quem joga esse jogo, as pessoas ficam agressivas. Então, aí eu falei para ela, cuidado, cuidado, Amanda. Você está dormindo com o seu inimigo, entendeu? Aí ela disse, nada, mãe, nada, sabe? Não, não tem nada, não tem não, problema não. Eu falei, tem sim. Aí eles discutiram, foi quando ele foi para cima dela, que ele bateu nela, foi quando o sogro dela foi, desafastou a briga, né? E mesmo assim ela ainda ficou, acho que 15 dias. Aí ela disse que ele tinha perdoado ela e tudo. Eu falei, Amanda, e meu coração aflito. Aflito, eu falei, pelo amor de Deus, filha, saia daí, né? Ele pegou umas coisas dela, ele mandou para mim. Olha, sua filha, o que ela fez, não sei o quê. Aí eu fui tentar amenizar, conversei com ele, eu falei, olha, Evandro, não é assim. Eu vou lhe dizer uma coisa que a minha filha não é só culpada. Em vários relacionamentos, eu falei, eu sou casada, e eu vou lhe dizer uma coisa, casamento é renúncia, para as duas partes. Então, você tem que saber como lidar no seu casamento, não é só a minha filha. Então, se ela errou, eu sei que isso não justifica o que ela fez, mas também você contribuiu. Então, se você não quer ficar com a minha filha, deixa ela em paz. Eu digo, deixa ela em paz, entendeu? Aí, dessa vez, aí, ela ainda ficou uns dias e depois aí ela saiu. A Aí gente, ela foi para casa, aí terminaram o a gente relacionamento. sabe, a gente sabe que a Amanda tinha uma medida protetiva contra o Evandror. O que originou essa medida protetiva foi esse término conturbado? Não, foi por causa do...
que ele não pegou a Elisa na creche. Uhum. Aí ela deu parte dele. Eu creio que ela acabou contando, né? Como ele era, né? Aí, ela, por isso que ela tinha, porque ele pegou a menina na creche sem avisar para ela. Aí ela deu parte dele, Uhum. entendeu? E várias vezes ela falava para mim, mãe, a senhora não conhece, porque eu conversava com ele. Por que que eu conversava com ele? Eu tentava o quê? Amenizar. Porque eu sentia, eu vi quem ele era, que ele era capaz de qualquer coisa, entendeu? Então aí eu falava para ela, Amanda, fique em paz, mas eu tenho que conversar com o Evandro. Eu só peço que você tome cuidado com o Evandro, né? Então é isso. Então ele era muito, muito assim, agressivo. Ele chegou gravar a Elisa e mandou para mim dizendo que a Elisa não queria ir morar com a Amanda, sabe? Ele estava tentando arrumar provas para pegar a menina dela, entendeu? Eu Entendi. tenho a gravação. Aí foi quando eu disse para ele, eu falei, tá na cara, eu falei, olha, eu não sou muito entendido assim, né? Não tenho estudo, mas eu tenho até o terceiro do ensino médio. Eu falei, mas qualquer pessoa que vê a sua gravação que você fez com a menina no trem, ele levou na sua casa, eu falei, dá para ver que é você que está induzindo a menina a falar. Ele falou, como é que é, Elisa? Você quer ver a mamãe? Não quer ir não lá para casa da sua mãe? Por quê? Ela, porque ela me bate. Eu falei assim, dá para ver. Olha o que você fez. Eu falei assim, olha, você não me engana. Ele disse, não, de jeito nenhum, Sandra, jamais. Eu falei, jamais nada. Dá para ver que você está, de qualquer forma, você quer pegar a Elisa. Então, o negócio dele era a Elisa. Ele queria a menina. Então, ele ficou com ódio da Amanda, porque assim, ele queria a Elisa todos os finais de semana. Uhum. E a Amanda não estava mais deixando a menina com ele todos os finais de semana. Só de 15 em 15 dias. Entendi. E, Noemi, você lembra o que aconteceu no dia da tragédia? Você pode fazer um panorama geral do que a Amanda estava fazendo nesse dia e como tudo aconteceu? Bom, conversando com amigos dela, o que estava com ela no dia, eles foram para uma festa na sexta de madrugada, não é isso? E aí, durante a festa, ele ficou mandando mensagens para ela, querendo ver a Elisa, dizendo que ia buscar a Elisa. E ficou meio que os dois discutiram. Eu não sei o conteúdo das conversas, mas o amigo dela que estava próximo disse que viu que ele meio que ameaçou ela, disse que era a última vez que ela estaria sorrindo, que ela postou vídeos lá na festa, estava se divertindo, claro, sorrindo. E aí, quando ela saiu da festa, o amigo dela até perguntou: Amanda, você quer que eu te acompanhe? Ela disse: Não, não precisa não, ele é um louco, ele não vai fazer nada. Aí eu sei que ela avisou a irmã dela que ele estava indo lá, que era para chamar a polícia, mas que ela ia resolver. Eles iam se resolver. E quando ela chegou lá, pelos detalhes que saíram nas gravações, eu acredito que eles meio que discutiram e ela se virou para tentar entrar dentro de casa, abrir o portão, e foi quando ele começou a agredir ela e desferiu as facadas nela. Uhum. Foi nesse meio tempo que aconteceu. Foi quando a Thalita e o Jason ouviram e desceram para acudir ela. E quando ele viu que o Jason estava descendo, ele fugiu, deixou ela lá, sangrando. O Jason ainda tentou ir atrás dele, mas ele mostrou a faca para ele. E aí ele ficou meio apreensivo e voltou para socorrer a Amanda. E ele acabou fugindo. Uhum. Vocês sabem, a gente sabe que foram 18 facadas, o que é um número. Licença. 16 Hoje saiu o facadas? laudo da necrópsia e, no Uhum. caso, foram 19 facadas. 19 facadas. A causa da morte foi uma facada fatal numa artéria do coração. Aí ela teve hemorragia aguda e isso que levou à morte dela. Entendi. É. De fato, o intuito dele de fazer tudo aquilo era matá-la. Isso. Não tem outro intuito. Você disse que o cunhado da Amanda chegou a perseguir ele, tentar capturá-lo de alguma forma. Você sabe me dizer como é que foi isso? Quando ele desceu,
ele viu o Evandro vindo, aí ele correu atrás dele. Só que aí, quando ele chegou em cima, porque é tipo uma ladeira, e ele mostrou a faca para ele, tentando acertar ele, aí ele se saiu e ele viu a Thalita desesperada, então ele lembrou da Amanda. Então ele voltou e foi socorrer ela. Entendi. E nesse momento ela já estava sem vida? Bom, eu acredito que sim, mas ela ainda estava agonizando. A ambulância demorou 15 minutos para chegar, alguma coisa assim, e a polícia chegou depois da ambulância. Ela não chegou a ser socorrida, então. Isso. A Thalita socorreu, que ela é enfermeira também, não é, tia? Ela é técnica de enfermagem, mas aí ela Ela já fez os tinha, estava primeiros procurando, socorros. fez os primeiros socorros, mas Uhum. viu que não dava para mexer nela, Uhum. porque estava já sangrando pela boca. Hemorragia muito grande, né? A adrenalina, o coração pulsando e uma artéria rompida, de fato, é difícil de recuperar. Como você ficou sabendo da notícia, Sandra? Eu fiquei sabendo pela minha filha. Pela minha filha, não, primeiro foi, a minha filha ligou do telefone dela, mas a vizinha que foi lá, né? Porque essa vizinha, ela guardava o carro na garagem lá da casa. E o Jason teve que chamar ela para poder eles tirarem o carro para poder tirar a Amanda quando, quando o socorro veio, né? Quando a SAMU chegou, aí não tinha como tirar a Amanda por causa do carro, porque ela estava era bem pequeno o espaço. Aí essa minha vizinha estava, aí na hora que a ambulância levou a Amanda, aí a minha vizinha falou assim, Thalita, tem que ligar para sua mãe. E a Thalita falou assim, mas eu não vou conseguir, não vou conseguir. Aí ela falou assim, não, eu te ajudo. Aí foi quando ela ligou e ela me preparou, né? Me preparou, aí perguntou. Quando eu vi o telefone tocar, na verdade, eu já achei estranho, né? Porque eu fui dormir muito tarde, eu havia já, de madrugada, eu estava orando pela Amanda. Eu estava orando e tinha feito uma oração, né? Específica pela Amanda, e eu tinha entregado a Amanda nas mãos do Senhor. E quando eu vi o telefone, 6h20, eu falei, a Thalita, falei, aconteceu alguma coisa. Aí foi quando eu atendi, aí ela disse, a minha amiga falou, Sandrinha, você está dormindo, né? Eu falei, sim. Ela, mas você está deitada ainda? Eu falei, tô. Aí ela ficou, né, tentando me acalmar, já assim. Aí ela falou assim, olha, Sandra, tem uma notícia, mas não é muito boa, com a Amanda. Aí eu, sim, pode falar. Aí ela falou assim, aconteceu algo com a Amanda, mas a Thalita vai falar para você. Quando a Thalita pegou o telefone, chorando muito, me pedindo perdão, né, que não conseguiu salvar a irmã dela, socorrer a irmã dela, porque, né, ela estava muito mal. Mas era para eu orar, pedir para minhas irmãs, né, a gente se reunir e orar. Até ali, ela não tinha dito que a Amanda tinha falecido. Ela só tinha levado uma facada. E eu fiquei tranquila, né? Assim, crendo, né, que Deus iria, né, amenizar ali, ela ia para o hospital e Deus ia, né, trazer a Amanda. Aí eu falei, não, não se preocupe, Thalita, Deus está com a Amanda e você não é culpada. Falei, fique tranquila. No caso, eu fiquei consolando a minha filha, porque ela estava muito desesperada, né? E também, né, ela viu, né, a gravidade, né, que ela trabalha na área, então ela viu que a minha filha já estava agonizando. Mas eu fiquei tranquila porque eu estava em paz, eu tinha orado, mas não imaginava, nunca, que a minha filha estava morta. Aí foi quando eu falei, tá bom, veja ela. Ela falou, mãe, eu tô indo lá para o hospital. Mas ore, mãe, tem que orar, tem que orar. A Amanda tá muito mal. Aí eu, tá bom. Aí desligou, aí eu orei, falei com Deus, eu falei, Deus, tu sabes que eu já orei, mas eu entrego mais uma vez a Amanda nas tuas mãos. E eu espero em ti.
E fui fazer umas coisas, não dormi mais para fazer as minhas coisas. Depois de 2 horas, ela me liga, mais desesperada ainda, gritando, pedindo mais perdão, e que a Amanda não tinha resistido. E foi terrível, né? Foi a notícia, pior notícia que eu tive. E assim, não tem sido fácil. Porque a minha filha é uma pessoa incrível, uma pessoa que tinha tudo para dar certo a vida dela. Estava fazendo faculdade, estava fazendo inglês, cuidava muito bem da Elisa e acabou, né? A vida dela parou por aí. É lamentável. Nunca imaginei que aquele rapaz ia fazer isso com a minha filha, nunca, nunca. 23 anos de idade, ela foi tirada muito nova, muito nova. A gente sabe, pelo decorrer do tempo, pelas investigações, que o Evandror ficou alguns dias foragido depois de cometer o assassinato da Amanda, depois de cometer esse feminicídio. E a gente sabe também da influência das redes sociais que você criou, Noemi, para conseguir achá-lo. Você pode contar um pouco sobre como foi esse processo de criação e o que as redes sociais elas repercutiram para conseguir encontrar esse foragido? Bom, isso tudo aconteceu no sábado. E aí a família ficou muito sensibilizada, né? Todo mundo ficou muito triste. E ele fugiu, né? Eu tenho um primo que ele tem conhecimento na polícia, ele ainda tentou ir atrás em São Paulo mesmo, mas não conseguiu achar ele. Então, na segunda, eu tive a ideia de fazer essa página, Justiça por Amanda Araújo, porque eu vejo que páginas assim têm muita visibilidade nas notícias, com política, com a polícia até, para conseguir achar os criminosos. Então, na segunda, eu comecei a página, divulguei nas minhas redes, todo mundo da família, principalmente os primos, se mobilizaram para divulgar a página. Uma amiga da Amanda, que ela tem muita influência na rede social, Vitória é o nome dela, também fez vídeos na página dela, divulgando tudo. Foi onde a gente conseguiu que as mídias de TV fossem entrevistar a minha tia, que estava em São Paulo, outros primos também, passou no Balanço Geral, no Cidade Alerta, passou até no programa da Patrícia Poeta. A gente conseguiu que passasse. E foi assim que o caso teve muita visibilidade. Fomos ganhando bastante seguidores, bastantes pessoas da cidade de Francisco Morato, de Cajamar, de São Paulo. Várias pessoas nos ajudaram muito, divulgando o caso, divulgando a cara do Evandro. Foi aí que a gente fez um grupo de WhatsApp, onde quem tivesse informações sobre ele mandasse lá para a gente poder passar para a polícia ou até a gente conseguir localizar ele. Foi quando uma moça que era vizinha dele mandou uma filmagem da casa dela, onde ele estava dormindo, como se fosse um mendigo, lá na rua dele, em Morato. E a partir dessas imagens, a gente começou a divulgar que ele poderia estar se passando por morador de rua, já que ele estava dormindo em portas, e que ele ainda estava com a roupa do crime, porque ninguém pensava que ele teria voltado para casa. E foi aí que a gente começou. Aí várias pessoas disseram que viram ele em Laranjeiras, lá em Cajamar. Outros viram em Morato, em um parque que tem próximo dessas cidades. E teve outras pessoas que nos ajudaram bastante, que fizeram cartazes e colaram por toda a cidade com o rosto dele. E iríamos fazer até um protesto, por conta se a polícia se mobilizar mais. Foi aí que, na quinta-feira, eu acho,
foi na quinta-feira, ele foi encontrado em Mairiporã, na casa de uma tia. E o que a polícia falou? Os pais dele estavam ajudando ele durante todos esses dias que a gente estava em busca dele. E às 4 horas da manhã, a mãe dele saiu com um carro, levando ele para Mairiporã. Várias pessoas, uns amigos dele, disseram que ele tinha o costume de andar bastante. Como a gente não tinha pensado que a família tinha escondido, a gente achou que ele pudesse estar andando pela mata, por esses parques, passando por essas cidades. Aí eu até pensei comigo mesmo, bom, se ele estava em Morato, foi para Cajamar, a cidade mais próxima que ele pode ir sem cansar muito é Mairiporã. Eu até dei essa linha de raciocínio para o meu primo, que estava conversando com os policiais, sobre isso, que ele poderia estar em Mairiporã. E, coincidentemente, a minha linha de raciocínio se concretizou, porque ele foi preso em Mairiporã. Aí foi basicamente isso. Se não fosse essa página, se não fosse as pessoas que nos ajudaram bastante divulgando, fazendo cartaz, indo atrás do Evandro, provavelmente eu acho que a gente não teria conseguido prender ele. Que importante você, com 18 anos de idade, super novinha, ter tido essa iniciativa de criar a página Justiça por Amanda Araújo para ajudar a sua prima, para ajudar a justiça a ser feita, para ajudar a capturar esse assassino. Muito admirável da sua parte, Noemi. Parabéns. Você sabe como é que foi feita, efetuada essa captura? E que dia que isso foi feito também? Ela morreu no sábado. No dia 13, na quinta-feira, ele foi preso. E aí a polícia já estava de olho na família dele, porque eles deram depoimentos muito suspeitos. Foi aí que ficaram de olho na mãe dele, quando ela saiu de carro às 4 horas da manhã, em direção a Mairiporã. Então, eles foram meio que seguindo ela até lá e viram ele almoçando em um restaurante lá em Mairiporã e já ficaram em alerta para ver até onde ele iria. Foi quando ele se abrigou na casa dessa tia dele e eles foram até lá fazer a apreensão. E aí disseram que ele não estava lá e ele pulou o muro da casa e tentou fugir pela mata. Mas a polícia conseguiu ir atrás dele e pegou ele lá e fez a apreensão. Entendi. Vocês sabem por quais crimes ele está sendo indiciado? Eu acredito que seja... O processo é público, mas por feminicídio, né? Pela fuga. E também eu acredito que tenha muitos agravantes, porque tá na cara que ele planejou tudo isso, porque ele já foi pronto até a casa da Amanda. Ele foi com a mochila já com roupa, foi com a arma, ele não fez aquilo de surto, ele fez de caso pensado, que é um agravante nesse crime. Uhum. E também o fato dele ter fugido, que provavelmente ele ia sair do estado por Mairiporã, se a polícia não tivesse capturado ele. Então, eu não acredito não que ele se arrependa do que fez. Porque na hora da apreensão, ele tava com uma cara de tipo, nem aí, o que aconteceu. Uhum. Vocês tiveram acesso ao depoimento dele? Tive acesso. Eu pela página, um rapaz que era policial em Morato, ele entrou em contato comigo, disse que era investigador e pediu que se eu tivesse alguma informação eu passasse para ele. Então, tudo que me passavam, eu passava para ele também. E aí, quando o Evandro foi preso, ele me mandou uma parte do depoimento, assim, para explicar o que aconteceu. Ele negou a participação da mãe dele, claro, disse que os pais não tinham nada a ver, que ele tinha chegado em Mairiporã sozinho, e ainda disse que ia se entregar. Mas ele não ia se entregar. E foi, resumidamente, foi basicamente isso o depoimento dele. Negou tudo, disse que ia se entregar. Foi. Entendi. Sandra,
é uma pergunta difícil, é uma pergunta delicada, principalmente por estar recente o assassinato da sua filha. Mas eu queria entender como é para você estar lidando com a ausência da Amanda. Muito difícil. Todos os dias eu penso nela, aquela menina, né, aquele sorriso dela. O que nos marcava mais da Amanda era o sorriso. Ela tem um sorriso lindo. E tanto que eu nunca esqueço que, assim, todas as vezes que eu estava falando com ela pela chamada de vídeo, ela ficava falando comigo e rindo, né? Porque eu sabia que ela estava falando com outras pessoas. A Amanda tinha muitos amigos, sabe? Olha, a morte da minha filha comoveu o Brasil inteiro. Muitas pessoas né? Amavam a Amanda. Maceió, pessoal aqui de Maceió, porque ela morou 4 anos aqui, né? Ela ia na igreja aqui também, em São Paulo. Muita gente conhecia a Amanda. Então, eu vou te dizer, principalmente, a parte mais difícil para mim é a noite, que eu tenho que dormir com a Elisa, e a Elisa começa a pedir a mãe dela. O momento mais difícil da minha vida, eu tenho que explicar para ela que a mãe dela não vai voltar. E é muito difícil. Eu até falo assim, Deus, eu não sei se eu vou, né, suportar, mas se o Senhor permitiu isso, porque eu vou suportar, mas não é fácil. Não é. Todos os dias, todas as noites. Ela não dorme sozinha, ela dorme comigo, né? Eu coloquei uma caminha no meu quarto. Eu até durmo com ela na caminha dela. Quando ela dorme, eu vou para minha cama, mas não demora muito. 3 horas, dá 3 horas de relógio. Quando eu vejo, ela já está do meu ladinho, ou nos meus pés. Coisa mais linda da avó. Aí eu pego ela, deixo ela para perto de mim, abraço ela. Essa noite mesmo, ela pediu para eu abraçar ela muito. Então, assim, só Deus. A minha vida não é mais a mesma. Estou tendo crise de ansiedade à noite, quando eu vou dormir. Somente como ela dorme comigo, com meu esposo, começa a me dar uma formigação, me dá vontade de sair correndo. Uhum. Então, tá difícil. Você está fazendo terapia, Sandra? Pô, eu comecei a fazer, aí mês que vem eu já tenho consulta e vou passar a Elisa, né, também. E a melhor coisa que Vou você tá pode fazer nesse momento? passando, né? Não é fácil, não é fácil. A saudade é muito grande, muito grande. Ela já estava planejando esse ano de vir nas férias dela, Uhum. né? Ela já tinha dito, mãe, eu vou. Eu vou para aí. E tá bom, então guarde dinheiro, né? Estava tudo planejado. Mas, infelizmente, né? Eu sinto Foi muito. interrompido. Eu sinto muito por tudo que vocês passaram. Eu sei que, infelizmente, nada nem ninguém vai trazer a Amanda de volta. Mas a gente espera que a justiça seja feita e que ele pague exatamente por tudo que ele fez, por esse sofrimento que ele deixou, por vidas que ele marcou eternamente. Principalmente pela falta de responsabilidade que ele teve com a própria filha, de ter tirado a mãe dela do lado dela. Então, é um caso muito complicado. Eu desejo forças, eu desejo um bom futuro para vocês, que a Elisa seja muito feliz e que você, Sandra, consiga se reencontrar no meio de tudo isso e ser forte tanto para a Elisa, mas cuidar de você também. Eu sei que é difícil, nesses momentos a gente se coloca em segundo plano para cuidar dos mais vulneráveis, mas a gente não pode esquecer de olhar para dentro e de cuidar de nós mesmos, tá bom? Tá certo.
Obrigada. Agradeço por vocês terem topado conversar aqui com a gente, por terem aberto o coração. E eu desejo do fundo do coração que a justiça seja feita. Eu também. Seja feita a justiça, né? Porque só a justiça de Deus. Então, eu estou crendo na justiça de Deus, que é a maior, e através dele, a justiça vai ser feita. A história de Amanda Teixeira é mais um retrato cruel da violência que tantas mulheres enfrentam diariamente. Mesmo com medida protetiva, mesmo tentando seguir em frente, ela foi assassinada por alguém que se recusou a aceitar o fim. Conversar com a mãe e a prima de Amanda hoje foi um lembrete de que por trás de cada estatística existe uma família devastada, uma filha sem mãe e um futuro interrompido à força. A mobilização por justiça é também uma forma de manter viva a memória de Amanda e de tantas outras que perderam a vida para o feminicídio. Agradecemos profundamente a Maria Sandra e a Noemi Oliveira por compartilharem conosco essa história com coragem e amor, transformando a dor em resistência. Nós nos encontramos no próximo episódio do Eu Sofri, onde seguimos dando voz a quem precisa ser ouvido.